Então, prazer, né? Para quem não conhece, meu nome é Heloísa, eu sou enfermeira obstétrica, minha primeira formação nos cuidados, né? Perinatais iniciaram antes de eu me formar como enfermeira, então eu fiz o curso de Doula em 2015, me formei em enfermagem, fiz a especialização em obstetrícia, então desde 2015 eu atuo nesse cuidado, de parto, pós-parto e amamentação, né? Sou idealizadora da Prostocina, sou mãe da Aurora, vai fazer 7 anos, e também, devido ao tema, quero compartilhar também com vocês o sobre o tema. Alguém me chama aqui no WhatsApp em relação ao tema, porque eu também pari, né? Então eu tive a aurora de parto normal. Então hoje a gente vai falar de métodos de alívio da dor e eu utilizei muitos desses métodos que a gente vai conversar aqui hoje. Tive a minha filha de parto normal, sem analgesia, e foi muito importante ter vivido esse processo para trabalhar com isso depois. Eu vou só silenciar aqui para o compartilhamento para vocês, né? Agora voltou, correto? Alguém pode me confirmar ali no chat para mim se voltou o compartilhamento da tela? Beleza. Então, como eu estava falando, né? Eu tive parto normal, sem analgesia, então eu tenho propriedade para falar isso com vocês, para além do meu lado profissional e falar como mulher que já passou por esse processo. Então, hoje a gente vai conversar, não somente sobre os métodos de alívio da dor, mas entender como que funciona, os hormônios desse processo, né? Porque a gente sempre se pergunta, meu Deus, mas como que eu vou passar por isso, Heloísa do céu, como que eu vou passar por esse processo, sendo que eu não sou resistente à dor, sou sensível. Então é muito importante entender que durante o processo de parto, nós não vamos estar no processo natural de secreção hormonal. Então, saber disso nos dá mais confiança. É como se, eu sempre dou esse exemplo, é como se a gente tivesse mutantes, sabe? O X-Men, que eles são mutantes, que eles têm superpoderes. E é mais ou menos isso que acontece durante o processo de trabalho de parto. Nós não estamos no nosso natural, né? Então, são esses hormônios, é essa instabilidade hormonal que acontece durante esse processo que vai fazer com que a gente consiga passar por esse processo. Porque se você falar normalmente, gente, vai passar um ser humano por, por dentro de você, né, e vai nascer. Ninguém, em sã consciência, em sã natureza normal, vai achar que isso é possível, né? Mas com as excreções hormonais,
Sim, é possível e eu sou prova disso, tá? As perguntas podem perguntar no chat, que depois eu vou respondendo vocês. Ou então, para quem depois quer abrir o microfone, eu abro no final também, tá? Vamos lá. Então, a dor do trabalho de parto. O que que é essa dor, né? A dor do trabalho de parto é algo fisiológico e faz parte do nascimento. Então, assim, não se apeguem, pessoal, àquelas histórias. Ah, meu Deus, fulano pariu sem dor. Nossa, fulano estava parindo e não sabia. Essas histórias acontecem, mas é muito raro. Então, eu prefiro e oriento, né, as pacientes para que não se apeguem a esse tipo de situação, porque na grande maioria das vezes, né, nas 99% das vezes, vai doer. Assim como vai doer, vai ser um processo demorado. Então, não se apeguem a histórias de partos rápidos, a partos sem dor, porque isso dificilmente acontece. Se acontecer com você, maravilha, bônus, mas se preparem para um processo de dificuldade, de ser difícil. Por isso que é muito importante estar alinhada com uma equipe, ter uma enfermeira obstétrica, ter um médico que confia, né? E que você possa, no momento do processo, se entregar por inteiro, sem estar preocupado. Então, ela corre essa dor. O que que ela acontece? Pelas contrações uterinas, né? Pela dilatação do colo uterino, pela pressão do bebê na pelve, pela distensão dos músculos e ligamentos, mas a dor também tem influência, né? De fatores ambientais, emocionais. Então, fisiologicamente, vai doer porque está passando um bebê pela sua pelve, né? Passando um bebê pelo centro ali do seu corpo. Mas alguns fatores fazem doer mais, como, por exemplo, uma luz na sua cara, a mudança de ambiente, às vezes um murmurinho ali enquanto você está passando por aquele processo faz doer mais. E eu vou dar um exemplo, algumas pessoas podem se identificar. Sabe quando a gente bate o dedinho em algum canto, sabe, o dedinho do pé? Ou quando a gente tem uma dor aguda, a gente quer o quê? A gente quer o silêncio para se concentrar para passar por aquela dor. Porque parece que quando alguém começa a falar, tipo, ai, o que que foi, o que que foi, o que que foi? Parece que dói mais, porque você precisa se explicar, né, para as pessoas. E aí você não consegue se concentrar tanto em passar por aquela dor. Então é mais ou menos isso que acontece. Às vezes, quando a mulher está passando por esse processo de dor, e às vezes a televisão tá ligada, o marido está assistindo um jogo do Brasil, aí o vizinho começa com a furadeira, ou às vezes até mesmo no hospital, a gente sabe que é, a gente tem alguns profissionais que são um pouco insensíveis, já chegam na sala ligando a luz. Então, isso, né, influencia. E uma outra coisa que influencia, que também vai em relação ao emocional, não só do ambiente, é você entender esse processo. Então, quando a gente entende o processo do parto, quando estudamos, o companheiro, né, o pai do bebê, meu marido que está ali comigo, entende o processo, a gente vai com mais tranquilidade, mais clareza, a gente vive com mais fluidez. É mais ou menos como a gente vai se preparar para uma trilha, se preparar para uma viagem. Então, ninguém vai para a China sem se preparar, né? A gente pesquisa o tipo de roupa, os lugares para ir, os lugares para não ir, o que fazer, a estação. Então, a gente vai para essa viagem, vai ter uma experiência que a gente nunca teve, mas a gente se preparou para esse processo, tá? E é aquilo que eu falei, né? O emocional que aumenta a dor, o medo. Então, tô com medo, eu não sei o que vai acontecer, tô com medo de morrer, tô com medo do meu bebê não ter uma boa assistência, tô com medo, do meu marido desmaiar no parto. Então, todos esses medos a gente tem que trabalhar agora no pré-natal. Tinha uma colega minha, enfermeira também, que ela falava que a gente tinha que exorcizar esses medos, porque na hora do parto esses medos vão vir, né? Então, quando a gente
destrinchou esses medos, aí esses medos não vão vir, né? Então, eu vou falar, compartilhar com vocês aqui um medo que eu tinha muito. Eu tinha muito medo, de ter uma distócia de ombro, da Aurora, né, minha filha, dar uma entalada ali. Então eu fiquei com esse medo, aí eu peguei e fui, né, revisar protocolo de distócia de ombro, conversei com a minha enfermeira, com a médica na época, e não, olha, Lô, fica tranquila, que a chance de acontecer isso é mínima, mas se acontecer, a equipe vai atuar também, né? Eu era profissional, mas eu também era mãe, eu também sentia medo. Então, tragam os seus medos para os profissionais que atendem vocês, tragam os seus medos para o consultório, tá? Eu sempre pergunto, e aí, qual é o seu medo? Né? Porque a gente vai destrinchando isso. A maioria das pacientes tem medo de sofrimento fetal, por exemplo. E aí eu vou explicando para elas, né, que o sofrimento fetal não é assim de uma hora para outra, a gente vai estar ali escutando sempre o coraçãozinho do bebê, mesmo que em casa. Se a gente perceber que alguma coisa saiu da normalidade, a gente vai para o hospital, mas antes de gerar um sofrimento fetal, tem que ter, né, um processo ali de estresse muito grande para gerar um sofrimento. Então a mulher já vai, ó, checando esse medo, né, cancelando esse medo. A tensão, ela está muito associada com o medo, né? Então, tem essa questão da, do nosso psicológico e tem a tensão física. Quando vem a contração, às vezes a mulher se segura, né? Se prende toda. E aí a contração, né? Tá empurrando o bebê para baixo. E a mulher, ó, tá fazendo uma pressão contra. Então é como se o útero estivesse empurrando o bebê e eu estivesse apertando, né? Então a gente precisa também, durante esse processo de parto, tentar relaxar o corpo. Vem a contração, tenta soltar e deixar a contração fazer o papel dela. É difícil, eu sei. Mas por isso que eu, seu companheiro, sua doula, seu profissional que você contratou vai estar ali para sempre te lembrar, olha, tá tudo bem, Rafa, olha, tá tudo bem, Bia. Respira, solta o corpo e vai, tá? Às vezes a palavra que a gente às vezes mais fala durante o parto é respira. Às vezes vocês estressados falam, cala a boca. Aí eu falo pro marido, aí a gente pega e fala assim, quando a mulher não tá respirando direito, aí a gente pega perto dela e que ela se toca, né, de respirar, lembra de respirar, porque esquece mesmo, a gente está num processo de transe, né? E a sensação de falta de controle. Realmente, a gente tem uma sensação de falta de controle, porque se eu quiser que aquelas contrações parem, elas não vão parar, né? Quando a mulher está num processo de parto ativo, as contrações não vão parar. Mas entendam, vocês não estão com a falta de controle, vocês estão no controle. Porque se o corpo está gerando as contrações e as contrações não estão parando, é porque o corpo é sábio e está sabendo o que está fazendo, né? Fora de controle seria você querer entrar em trabalho de parto e não tá conseguindo entrar em trabalho de parto, por exemplo, né? Uma descompensação. Seria assim, tá? A dor diminui com segurança, né? Você se sentir seguro, com uma equipe, com um marido que está ali topando suas ideias, que vai estar ali com você. Informação, que é o que vocês estão fazendo agora, um ambiente favorável, o ideal, né? Eu sempre falo para vocês que o ambiente da casa é um ambiente mais favorável para esse início e meio do trabalho de parto. Então faz toda a diferença. Essa mulher ela sente mais medo, sente menos medo, ela tá na casa dela, no aconchego dela, no banheiro dela. Então vocês conseguem controlar a dor de vocês muito mais em casa. E aí, quando a gente vai para o hospital ali com 7 centímetros mais avançado, aí eu não sei o que acontece. A gente chega no hospital, parece que vocês querem pedir analgesia logo, parece que começa a ter mais a pressão, né? Daquilo tipo assim, nossa, tô no hospital, meu bebê vai nascer mesmo, né? Então, em casa, eu percebo que, não só eu, né? Isso é evidência científica mesmo, que o parto ele flui melhor, a mulher consegue controlar menos dor, né? É um ambiente acolhedor,
né? Igual eu falei, e o apoio, você ter alguém para estar te dizendo, olha, tá tudo bem com seu bebê, tá tudo certo. Teve uma vez, lembrei de uma história que às vezes teve uma técnica de enfermagem, ela falou assim, nossa, as pacientes de vocês não ficam gritando tanto aqui no hospital, né? Aí eu fiquei assim, gente, porque centro obstétrico é grito, né? Muito grito, porque fica dor, né? E aí eu fiquei pensando, gente, sabe por quê que as nossas pacientes, né? Não tô dizendo assim só a gente, tá? Mas as pacientes não gritam tanto porque elas têm apoio contínuo, elas têm um ambiente acolhedor, elas são informadas. Então, não é que a paciente não esteja sentindo dor, mas ela sabe que se ela gritar muito, não tô falando no expulsivo, tá, gente? No expulsivo, gritar é muito bom porque ajuda a fazer força e botar o bebê para nascer. Mas se ela não tá gritando desesperadamente, né, de uma forma desesperadora, ela tá conseguindo passar melhor por esse processo. E isso a gente só consegue realmente se a gente estiver muito confiante. E aqui a equipe, ela é um fator muito importante para que a gente se sinta seguro e confiante. Alguém perguntou aqui, boa noite. Para quem sofre com crises de hemorroida, é possível ter o parto normal? Super, é possível ter o parto normal. A hemorroida, ela pode ser tratada, né? Ela pode e deve ser tratada ainda na gestação, tá? No parto, ela pode doer, mas a dor do parto vai se sobressair para a dor da hemorroida. Então, você não vai sentir dor da hemorroida no parto, você vai sentir a dor do parto mesmo, né? Então, não tem nada que contraindique, não. E aí, depois do parto, o acompanhamento, né, o tratamento para hemorroida deve continuar também, tá? Inclusive, gente, abrindo um adendo, não é nem nosso tema, mas hemorroida é algo muito comum na gestação. É muito, muito comum, assim, tipo, de 10 gestantes, 7, 8 vão ter hemorroida, tá? Então é muito, muito comum, por conta do peso mesmo, tá? Então vamos lá. Em relação aos hormônios do parto, quais são esses hormônios? É muito importante a gente entender os hormônios para a gente conseguir, né, entender o que está acontecendo para se sentir capaz de parir, né? Não, eu vou parir, vou conseguir passar por esse processo porque o meu corpo, os meus hormônios estão a favor desse processo, né? Então, a ocitocina, né, que é o principal hormônio no processo de trabalho de parto, a endorfina, a adrenalina e a noradrenalina e a prolactina, né? Esses hormônios vão permitir que o parto aconteça, tá? Então, é uma escadinha. O parto, ele vem, aí vai um hormônio, depois outro hormônio, tá? Então, por isso que a gente fala que o acompanhamento pré-hospitalar, né, que é a assistência do parto em casa, antes de ir para o hospital, ele é muito importante. Porque às vezes, quando a paciente ela tá querendo engranar o trabalho de parto, ela vai para o hospital, às vezes não era a hora ainda, né? Aí dá uma quebra nesses hormônios, né, na cadeia hormonal. Até voltar tudo de novo pode impactar muito. Deixa eu só abrir aqui o WhatsApp porque eu recebi algumas mensagens, então eu tô com medo de ser alguém que não está conseguindo entrar. Deixa eu só ver. Tá tudo certo. Então, vamos lá. Ocitocina. O que que a ocitocina faz? A ocitocina, ela que vai gerar as contrações, tá? Então, as contrações, elas vão começar a partir das 25 semanas, a 25ª semana, 20ª semana. Só que são contrações sem dor, né? Às vezes dá até um desconforto, assim, às vezes é quando o bebê mexe, aí a barriga fica dura. A diferente da, a diferença da contração de parto é que ela vai gerar dor, tá? Então, essa contração é muito importante. Pessoal, eu preciso que desliguem o microfone, porque fica dando microfonia aqui. Tá, acho que deu certo. Então, ocitocina é o hormônio responsável pelas contrações.
é um hormônio que gera, né, a descida do bebê, porque vai contrair o útero, vai descer o bebê, vai gerar dilatação, tá? É um hormônio que favorece o vínculo mãe-bebê e é um hormônio que ajuda na descida do leite. Muito importante vocês fazerem essa analogia, tá? Que é a ocitocina, o mesmo hormônio responsável pelo orgasmo, é a ocitocina do parto. Então, ninguém tem uma relação sexual prazerosa com medo, com fome, com alguém que não confia, com muita gente em volta, tá? Então, se é o mesmo hormônio, a gente precisa ter mais ou menos o mesmo ambiente, acolhedor, segurança, tranquilidade, liberdade de comer alguma coisa, tá? E aí, esse hormônio, ele também é responsável pela saída do leite. Por isso que a gente fala que ter um parto normal, ele não tem como desvincular a amamentação e parto, porque ter um parto normal, passar pelo processo de trabalho de parto, favorece na amamentação, tá bom? Então, olha aqui, ó, aumenta em ambientes. Depois eu vou mandar para vocês, tá, gente? Mas, ó, aumenta em ambientes com privacidade, pouca luz, segurança e apoio emocional. As endorfinas, né? As endorfinas são energéticos, são analgésicos naturais do corpo. Então, elas também ajudam a gente passar por esse processo. Então, diminui a percepção de dor, aumenta a tolerância das contrações, porque, como eu falei para vocês, ninguém em sã naturalidade hormonal iria conseguir passar por um processo de parto, tá? Então, as endorfinas, elas ajudam, né, a gente passar por esse processo e ajudam também a gente se manter concentrado. A concentração, ela é extremamente importante para conseguir passar pelo processo de trabalho de parto. Quando a gente desconcentra, começa a gritar, começa a se desesperar, a dor aumenta mais, porque você não consegue se concentrar em passar pela dor, né? O seu corpo, ele tá gastando mais energia para gritar, para meu Deus, eu não vou conseguir. Ai, meu Deus, tá vindo a contração. Então, o seu corpo, em vez de estar gastando concentração, energia para se concentrar para passar pelo processo, seu corpo tá gritando, gritando, tá entrando num processo de desespero, tá? Por isso que eu falo, vai conversando com sua equipe, viu que tá entrando num processo desesperador, a gente vai para o hospital e recebe analgesia, tá? E depois eu vou explicar por que não receber analgesia tão cedo também, tá? E muitas mulheres entram num estado chamado partolândia. Então, às vezes, tem uma fase de trabalho de parto que isso é muito importante para os homens, tá? Para os acompanhantes prestarem atenção. Às vezes a mulher, ela tá, tipo, muito concentrada no processo de trabalho de parto dela. E aí ela fica bem assim, ó, com o olho meio fechado, assim, ó, meio zumba, assim, sabe? Hum, Porque o corpo tá gastando toda a energia para gerar as contrações e para ela passar por isso. E aí, às vezes, o marido vê isso e começa a ficar preocupado, tipo assim, nossa, meu Deus, a minha mulher vai morrer, tá? Ela vai desmaiar. E às vezes a mulher também acha que vai desmaiar, acha que a pressão tá muito baixa, mas é completamente normal passar por isso, tá? Ninguém se sente com muita força durante o processo de trabalho de parto. Tem uma hora que dá essa, como se fosse ficar meio grogue mesmo, tá? E tá tudo normal. É isso mesmo. Em algum momento vocês vão sentir isso durante o processo de trabalho de parto, tá bom? Pessoal, dúvidas podem ir perguntando, tá? Eu sei que esse tema é um pouco diferente, assim, a gente falar, muitas vezes, muito distante da realidade de muita gente, mas é muito importante vocês entenderem o raciocínio disso para lidar melhor com o processo de parto, tá? A adrenalina. Então, a adrenalina já é um outro hormônio, que é o hormônio do alerta e do estresse, né? E aí, a adrenalina, ela é antagonista da ocitocina. Então, se eu tenho muita adrenalina, eu tenho
pouca ocitocina, né? Então é muito importante a gente entender que a adrenalina, quando a gente está estressada, quando a gente está com muito medo, a gente não entra em trabalho de parto, ou às vezes a gente tem um parto prolongado, né? Obviamente que parto prolongado tem várias outras questões também, mas pode ser isso. Então, por isso que é muito importante focar num ambiente seguro, numa equipe, num plano de parto, tá? Vou dar um exemplo para vocês, e talvez vocês já tenham vivido isso, né, na vida de vocês. Se você pegar um gato, um cachorro que tá parindo, e se você for mexer nesse bicho parindo, ela vai ficar muito irritada e ela vai parar de parir. O parto dela vai dar uma travada. Por quê? Porque gerou adrenalina nela. Se você correr atrás de uma galinha e ela perceber que, né, tá sendo perseguida, ela não vai colocar ovo no, na madrugada. Porque ela vai ter passado por um pico de estresse muito grande, né? Não sei se vocês já. Isso tem muito. É bem nítido naquele filme A Fuga das Galinhas. Tem algumas galinhas no primeiro filme que elas não estão conseguindo botar ovo. Ou elas não estão conseguindo botar ovo porque elas estão estressadas. E elas não conseguem botar o ovo, porque elas estão com medo, entende? Então, tudo que a gente puder fazer para evitar adrenalina é melhor, tá? Então, vamos para escala de alívio da dor. Como que a gente pode aliviar essas dores, Heloísa? Primeira coisa, ambiente seguro, né? Informação aqui não tem, mas informação é o que vocês estão fazendo agora. Terem um planejamento de parto junto com a sua equipe e também com o companheiro. Eu falo que o companheiro é a pessoa que aquela mulher confia mais ali, naquele ambiente. É o pai do filho dela, é a pessoa com que ela tem mais intimidade. Então, alinhe as expectativas com o companheiro de vocês, para que, amor, olha, cuida de tudo. Tá, eu vou confiar em você aqui para vocês relaxarem mesmo, saberem que tem alguém ali por vocês, tá? Além da equipe. A respiração e o relaxamento. Quando a gente respira, a gente traz oxigênio pra gente, né? Então, quando a gente oxigena as células, a gente consegue pensar melhor. Além de pensar melhor, nós conseguimos mandar mais sangue pro útero, mais sangue pro bebê. Nós conseguimos passar melhor pelo processo de dor. Por isso que eu falei, quando a mulher entra num processo de desespero, de gritaria, de. Não que não possa gritar, tá, gente? Mas assim, de gritaria, de desespero, ela não tá respirando direito. Então, respiração, ó, é simples, gente. Não tem nada de técnica. Eu não vou ser aquela pessoa que vou inventar coisas pra vocês, não. É simples. Respira, ó. Maridos, lembrem essa mulher de respirar, tá? Movimentos e posições, então aquela liberdade de se movimentar, de fazer alguma posição. O corpo fala, tá? O corpo de vocês vai se mexendo da forma que precisa se mexer. Se você está sentindo vontade de só ficar deitado, então fique deitado. Obviamente que se eu, quanto profissional, perceber que o parto tá muito parado, tá dando uma travada, eu vou falar, olha, Bia, vamos tentar se movimentar aqui, vamos tentar fazer algum exercício, mas se o parto tá progredindo naturalmente, é do jeito que vocês quiserem, tá? E tem os métodos, né, físicos de alívio que a gente vai falar e os métodos farmacológicos também. Então, movimentos e posições. Movimentar-se durante o trabalho de parto facilita o encaixe do bebê, melhora a circulação, reduz a dor na lombar e pode diminuir a duração do parto, né? Quais são os exemplos? Caminhar, cócoras, quatro apoios, inclinar-se para frente, enfim, movimentos. Também
São exercícios, também tem exercícios específicos. Mas é como eu falei para vocês. Se a Maria tá evoluindo o processo de parto bem, ela tá conseguindo passar melhor pelas dores deitada, quem sou eu para mexer na Maria? Só se a gente perceber que o bebê ali tá muito tempo ali parado naquela estação, e aí a gente precisa, não, vamos tentar exercícios para melhorar a posição e esse parto progredir. Mas quem escolhe são vocês. Então tem mulher que quer passar o parto inteiro de quatro, tem mulher que quer ficar deitada. Eu fui uma mulher que eu queria muito ficar de quatro apoios, assim, sabe? Apoiada. Foi um jeito que eu consegui passar melhor pelas contrações. No final eu fiquei ali um pouquinho em pé, mas a maioria das fotos eu tô, né, de quatro apoios. Gente, eu digo fotos porque eu não lembro muito do meu parto, assim. O parto, ele é um momento, como eu falei anteriormente para vocês. Vocês estão com o corpo de vocês tá excretando vários outros hormônios e tá gastando toda a energia para passar por esse processo. Então acaba que às vezes a gente tem uns apagões em relação ao parto. Por isso que é legal ter fotografia de parto, que a gente consegue ver o parto de um outro ângulo, tá? Mas enfim, então, quatro apoios inclinados para frente, exercícios de parto, só se necessário, tá? Então, tem uma metodologia chamada Spinning Babies, não sei se vocês já ouviram falar. Spinning Babies é uma sequência de exercícios indicado para determinadas situações. Então, tem exercício específico para bebê alto, tem exercício específico para bebê mais para a direita, tem exercício específico para bebê defletido, fletido, para bebê alto, baixo, para no expulsivo. Então, não é para todo mundo que a gente vai passar os exercícios como receita de bolo. É lá no trabalho de parto mesmo, tá? Bola de pilates. Então, a bola de pilates, ela mobiliza a pelve, ela relaxa o pelinho, favorece a descida do bebê, reduz a lombar. Eu sempre peço para vocês terem uma em casa. Quem não quer ter, né, ou não pode ter uma bola de pilates, também tem como fazer os movimentos, é só mexendo a pelve. É muito importante fazer a fisioterapia pélvica, porque a fisioterapia pélvica, ela trabalha muito alguns exercícios e alguns movimentos que vão facilitar o trabalho de parto, tá? Mas, assim, como eu falei para vocês, não tem muito segredo. Os movimentos são círculos, né, com a pelve, balanço lateral, ou fazer o oito, assim, com a cintura, tá? Não tem muito segredo, não. É uma coisa só para vocês prestarem atenção. É para mexer a pelve, não o corpo todo. Porque tem paciente que mexe o corpo todo, né? Então é só a pelve mesmo, tá? A bola também dá pra gente se apoiar, tá? Depois lá no grupo eu vou mandar uma sequência de vídeos também para vocês verem algumas formas que a gente pode se apoiar, tá? O banho morno, esse é o mais utilizado, gente. A maioria das vezes, quando eu chego na casa de vocês, vocês estão no banho. E aí o parto é um processo que demora, né? Tem mulher que fica 5, 6 horas no banheiro, né? No banho dentro do chuveiro. Então, é legal ter a banqueta de plástico ou algo que possa molhar, que aí você pode sentar, tá? Ou pode colocar a bola dentro do box. Só precisa ver se a bola entra dentro do box, tá? Porque às vezes não entra. Então, testem isso antes do dia do parto, tá? Que às vezes não tá cansada de ficar em pé, né? Então senta e deixando a água cair atrás alivia bastante, tá? Então, banho morno causa, né, relaxamento muscular, a diminuição da tensão, melhora a circulação e redução de dor. Pode ser usado tanto o chuveiro quanto a banheira, tá? Então, alguns hospitais dispõem da banheira e a gente também tem muitos estudos e benefícios relevantes em relação ao chuveiro e o banho de imersão, que é a banheira, tá? Em relação à banheira, pessoal, só um adendo aqui. Só entrar na banheira
após o trabalho de parto ativo mesmo. Se entrar no início do trabalho de parto, às vezes dá uma paradinha, tá? Então tem a hora certa, às vezes a hora certa de entrar na banheira para quem tem banheiro em casa. Compressa quente, então a compressa quente ela pode ser aplicada tanto na região lombar quanto na região de baixo ventre, ali onde vocês sentiam cólica da menstruação, tá? E a dor vai ser normalmente nesses lugares, ou na região sacral, né, lombar, sacral ou baixo ventre. Algumas poucas mulheres sentem a dor irradiando pela barriga ou pelas pernas. Pouquíssimas. A maioria é nessa região. Como no início do trabalho de parto, a dor vem mais aqui na frente e do meio para o fim, a dor vem mais aqui na região sacral. Compressa quente, tá? Nada de frio. Tudo é quente no trabalho de parto, gente. Pelo amor de Deus, nada frio. Também tem o benefício, né, de relaxamento muscular, de alívio da dor na lombar, melhora a circulação. O calor ele ajuda a bloquear os estímulos, né? Então, querendo ou não, é uma confusão de estímulo. Vem a contração, você coloca compressa quente e aí o corpo dá uma confundida no que ele está sentindo. Massagem, e pressão na lombar. Essa todos os maridos precisam saber, principalmente para quem não tem doula, porque a doula, gente, é aquele ser responsável pela massagem full time do parto. Então, tem doula que fica lá 10 horas fazendo massagem. A gente, quanto enfermeira ou médico, nós até podemos fazer, mas é, a nossa função ali no parto é uma questão mais técnica. Então a gente precisa ficar escutando o coração, ver se está tudo bem. A gente não pode gastar toda a energia fazendo isso, até porque, na grande maioria das vezes, né, o que alivia, na verdade, a dor é a massagem ou a pressão durante a contração. E durante a contração, a gente precisa estar o quê? Avaliando essa mulher, escutando o coraçãozinho dela. Então não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, para quem tem doula, tranquilo, para quem não tem doula é muito importante alinhar isso com o marido, tá? Heloísa, tem alguma regra? Não, gente. É apertar a lombar ou apertar o bumbum. Vou mandar o vídeo para vocês. Ou então passar a mão. Às vezes a gente passa a mão assim, ó, bem levezinho durante a contração. Aí só de confundir, né? A mulher já sente que tem menos dor por conta disso, tá? Isso é muito legal, né? Que além do alívio físico, promove acolhimento emocional. E a gente vê muito isso, assim, dos maridos, né? Com as mulheres durante esse processo. Às vezes tem mulher que a gente vai apertar, aí ela fala que não é desse jeito. Aí a outra vai apertar, não é desse jeito. Aí quando o marido vai apertar, é quando a mulher sente que tá aliviando, né? Porque também tem essa questão do emocional, né? Do acolhimento, do homem dela, né? Do marido dela, do pai daquela criança, fazendo isso por ela, fazendo isso com ela, né? O TENS é um massageador elétrico. O TENS, ele vende na Shopee, no Mercado Livre. É um item que assim, não é tão usado no Brasil para parto, tá? Mas na Europa ele é muito utilizado para parto, muito utilizado para parto. Tem um TENS que vende na Europa, ele não vende aqui, nem nos Estados Unidos. Ele é exclusivo para parto. Então ele é exclusivo, ele é um tens que vem assim, que a mulher coloca, prende no pescoço, ela tem um controlezinho, fica aqui, fica na lombar. Ele é exclusivo para parto, incrível. Algumas mulheres gostam, outras não. Como é um item barato, eu acho que vale a pena ter para tentar usar no dia do trabalho de parto. Acho que menos de R$ 100 você compra um tens desse. Se tiver curtindo durante o processo de parto, maravilha. Se não tiver curtindo, para de usar e vai para outro método de alívio da dor.
E aí tem esse massageador também, de 3 pontas. Esse massageador é o mesmo que eu indico para amamentação. Então eu falo, sabe aquele massageador que eu indico para amamentação? Então, esse massageador é um massageador que também você pode estar usando no parto, tá? Então, vocês podem estar utilizando ele também. Mas são sensações diferentes, tá? Do TENS e do massageador. Lembrando, pessoal, que assim, vocês podem ter tudo em casa. Eu sempre falo, tenham tudo. E no dia do trabalho de parto, pode ser que vocês gostem de todos esses itens, ou pode ser que vocês não gostem. Então, assim, chuveiro. A maioria das mulheres amam o chuveiro. Eu juro pra vocês que quando eu entrei no chuveiro, eu achava que parecia que tava entrando uma faca na minha lombar. Então, eu achava que a minha sensação era que doía mais. Então, é importante ter todas essas possibilidades e no dia vocês vão testando, tá? Técnica do pente. Essa a galera também tá usando muito. Não utilizavam essa técnica na época que eu parei. Que é, na hora da contração, tá vindo a contração, a mulher vai lá e aperta o pente, né? Então é mais ou menos a mesma lógica da compressa, a mesma lógica dos outros estímulos, né? Elas confundem o estímulo, confunde a dor. Então a mulher costuma sentir menos dor, tá? Então a mulher segura um pente com a palma da mão durante a contração e aperta, tá? Tem que ser um pente assim duro, para quando ela apertar, gerar dor na mão dela mesmo. Tem mulher que até que fica com uma marquinha do pente aqui. Então separem também o pente de vocês. Ah, pessoal, vou voltar aqui. Uma dica também para vocês. A compressa é legal aquelas compressas que esquentam no micro-ondas. Porque tem umas que você tem que colocar em banho-maria dentro de água, enfim, é um pouquinho mais chatinho, assim, né? Dá para usar. Mas essas que esquentam no micro-ondas é muito fácil. Uma outra dica também é meia. Pega, sabe uma meia grande, aquelas meias grandonas? Coloca arroz na meia, faz tipo um rolo mesmo. Coloca arroz, prende o outro lado, faz tipo um rolo mesmo. E colocar ela no micro-ondas fica muito bom. E dura muito também, né? O calor, né? A temperatura mantém bastante. Tem como até fazer tipo meio que um cinto, assim, que tem como colocar tanto na frente quanto atrás. Tá? Que às vezes a mulher tem uma compressa só, e aí ela quer compressa no baixo ventre e na lombar. E ela tem que ficar revezando lá na casa dela. E vamos para o método não farmacológico para alívio da dor, que, na minha opinião, é o melhor, porque a partir dele você consegue se manter no controle, né? Mandar oxigênio para o seu bebê, porque se você parar de respirar, seu bebê também não respira, passar melhor por esse processo, que é a respiração. Então, a respiração ajuda a ansiedade, todo mundo sabe disso, né? Meditação, enfim, melhora a oxigenação tanto da mãe quanto do bebê e melhora o controle da dor. Um exemplo de respiração e que eu indico que vocês comecem o quanto antes na gravidez é inspirar profundamente pelo nariz e soltar pela boca. Só que fazer isso lentamente. Então eu vou puxar em 2 segundos, ó, e soltar em 4. Se eu vi que eu tô fazendo isso com bastante facilidade, eu vou pro próximo nível, que é puxar em 3 segundos e soltar em 6. Eu tô sem relógio aqui, tá, gente? Então não sei se eu fiz certinho os segundos. Mas, ó, você vê que até a minha fala
fica mais lenta depois que eu expiro. Então, façam os exercícios de respiração todos os dias. Descobriu que tá grávida? Começa. Ah, Heloísa, eu tô com 30 semanas, ainda não tô fazendo exercício de respiração. Começa hoje, tá? Eu fazia esse exercício de respiração todos os dias, antes de dormir. Porque na correria do dia a dia e tal, aí você não quer fazer, sempre parece uma coisa ou outra, às vezes o filho mais velho não sei. Mas é porque eu pensei assim, gente, vou fazer todo dia antes de dormir. Aí eu acabava dormindo, né, também. Mas foi assim, todos os dias, 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 certinho. E isso vai trazer não só benefícios para o parto, como benefícios para o resto da vida, né? Às vezes a gente tá ali irritada, puerpério, aquela coisa, bebê chorando, meu Deus, não tô conseguindo aumentar. Para, respira, faz o exercício de respiração. Eu vou mandar para vocês também o Jantabuff, que é uma metodologia que tem várias meditações e exercícios de respiração próprio para gestante. É incrível. Eu fiz, na verdade, eu fiz essa metodologia durante minha gestação. Eu não respirava sozinha assim, não. Eu fazia os exercícios de respiração, mas com esse aplicativo. Sensacional, tá? E vamos pra analgesia. Gente, mas a Heloísa falou de dor pra cá, dor pra lá e dói. Não é melhor essa mulher ir pra analgesia logo, não? Pessoal, a analgesia, ela é um recurso que a gente tem maravilhoso, né? Imagina parir normal sem dor, né? Mas ela não é de graça. Então, ela tem tantos pontos positivos quanto pontos negativos, né? O ponto positivo é que você tá em trabalho de parto, mas você tá sem dor, né? Aquela dor. Então, assim, ela traz uma maior satisfação para a mulher, principalmente ali no finalzinho do trabalho de parto para o nascimento, as mulheres que realizaram analgesia nesse finalzinho, elas têm uma maior satisfação, né? Os estudos falam que elas têm uma maior satisfação, porque é o momento que ela tá ali, consegue dar uma respirada, né? Algumas conseguem até passar uma maquiagem, opa, não, deixa eu voltar aqui pro meu centro, tô parando, parei de sentir dor, meu bebê, já tô com 10 centímetros, agora é só fazer força para o bebê nascer, o bebê nasce, você, né, não tem aquela questão toda, né, e de dor. Mas o ponto negativo é que é uma intervenção, né? Então, assim como qualquer outra intervenção, é uma intervenção que, na grande maioria das vezes, ela para o trabalho de parto, né? Então, a mulher para de sentir dor, mas a analgesia, ela relaxa o músculo, né? Então, o útero que estava ali trabalhando, trabalhando fortemente, ele dá uma relaxada, então, ele perde a potência. E aí isso faz com que, na grande maioria das vezes, a partir do momento que se faz a analgesia, se coloca também a ocitocina sintética para que esse útero volte com a potência que estava. Então, um parto que estava sem nenhuma medicação, agora tem a analgesia, né? A medicação da analgesia e a ocitocina. E aí, como relaxa muito o músculo, baixa a pressão da mãe também, alguns bebês dão uma desacelerada também, tá? Então, tem bebê que desacelera e que volta, né? Que volta ali ao batimento basal, mas tem bebê que começa a desacelerar e não volta. Então, a gente tem isso, às vezes, na prática, a gente percebe isso na prática, que às vezes tava dando tudo certo, tudo bem. A mulher pediu analgesia bem no final do trabalho de parto, o bebê deu uma desacelerada, permaneceu e teve que ir para cesariana. Ah, Elô, então, o que que eu faço agora? É muito importante a gente conhecer o nosso limite, né? Saber que o parto vai doer, que é um processo muito dolorido. Eu, mais uma vez, né? Eu não vou ser uma profissional que vou mentir aqui pra vocês. É um processo muito dolorido. É uma sensação, às vezes, quando a contração vem, às vezes a gente acha que vai morrer de tanta dor, mas quando a gente respira, se concentra, a gente passa por ela. E entre as contrações a gente não sente dor, então a gente respira, se prepara para mais outra contração, né? Bebe uma água, lanche, enfim.
Mas, essa questão da analgesia, se você percebeu que o processo já está entrando, né, numa coisa infeliz, em algo desesperador, traumático, é melhor analgesia, né, antes de ir para uma cesariana. Eu sempre falo que o parto ele tem que ser um momento feliz, um momento em que daqui 2, 3 anos você lembre dele e pense, nossa, foi bacana, eu quero parir de novo. Foi tão especial esse dia, não como, meu Deus, foi o dia que mais eu senti dor na minha vida, foi horrível, entendeu? Então, antes de entrar num processo de desespero, vamos receber analgesia. Mas é muito importante para se preparar para passar o parto sem analgesia ou a maior parte do processo de parto, né, sem analgesia, para que a gente diminua as intervenções. Porque colocou analgesia, a gente precisa ficar avaliando mais esse bebê, porque tem chance do bebê desacelerar. A maioria das vezes coloca ocitocina, para as contrações voltarem, a mulher para de sentir dor, ela para de fazer a força correta, né? Então a gente precisa ficar falando, faz força, faz força. Aumenta a chance, né? Aumenta a possibilidade de precisar usar o vácuo, porque a mulher não está fazendo a força correta. Então o bebê, né, ele fica ali, dá uma parada. Então é sempre importante pensar nessas possibilidades também, tá, gente? Não estou falando aqui para não pedir analgesia, que não é para ter analgesia, mas estou falando para a gente saber que tem tantos pontos positivos quanto pontos negativos. Entre ir para cesárea e tentar analgesia, tentem analgesia, mas tentem passar por esse processo o máximo de tempo possível sem analgesia. É uma dor forte, é uma dor diferente do que vocês já sentiram, mas lembrem que é uma contração de 1 minuto. Depois a gente tem 3 minutos de descanso. Depois a gente tem outra contração. Então, focar nesses pontos de descanso. É igual a vida, né? A vida é como um parto. A gente tem momentos difíceis, mas a gente tem momentos bons, momentos prazerosos. Então, focar nesses momentos de descanso e saber que aquilo, né, que esse processo tem o início, o meio e o fim, tá? Ele vai acabar e o presente, né? Presente, eu nem preciso falar que é o bebê de vocês, né? É a coisa mais valiosa que vocês têm para receber. Para finalizar, falar, né, em relação à dor. Eu tive muita dor no meu processo de trabalho de parto, imagina, parecia analgesia. E eu não lembro do parto como algo doloroso, como algo ruim. Nossa, meu Deus do céu, doeu demais. Gente, eu juro pra vocês, eu não lembro como algo assim. Quando alguém pergunta assim, ai, como foi seu parto? Eu falo, olha, foi legal, foi bacana, foi especial. Eu juro pra vocês que a dor, eu nem lembro na hora de contar. Eu sei que doeu, doeu, mas sabe quando é uma coisa assim que, da grandiosidade que eu vivi, a dor é algo tão pequeno da grandiosidade que eu vi, sabe? E é algo que eu desejo que vocês vivam também. E o trabalho de parto, né? Ele é intenso, mas o corpo feminino possui os mecanismos naturais de adaptação do alívio da dor, né? Que foi o que eu conversei com vocês, as questões hormonais, tá? A gente não tem os recursos que vão ajudar, mas os recursos hormonais a gente tem. A gente é saudável para gerar um bebê, a gente é saudável também para gerar esses recursos naturais e passar por esse processo. Então, quando a mulher ela recebe informação, apoio, liberdade de movimento, alimentação, acolhimento, um ambiente seguro, que ela sabe que ela está sendo bem cuidada, que ela sabe que se alguma coisa sair do normal ali, vão resolver para ela, ela se entrega, né, para esse processo e ela passa por esse processo de uma maneira mais fluida, né? Então, ela pode viver um parto de uma forma mais positiva e transformadora. E eu desejo isso para vocês, né? Tem até aqui na foto é um marido colocando a duchinha ali aqui na frente aqui da mulher. Ele não,
Provavelmente ou ele tá colocando na frente ou ele tá colocando nas costas. E, e é isso, pessoal. Eu vou mandar depois esse slide para vocês e eu vou subir essa aula depois para o YouTube, vou deixar ela lá no YouTube e vou mandar os vídeos também para mostrando como que é o apertão, onde que a gente coloca a compressa, para ficar visualmente melhor para vocês, tá? Então vamos para as perguntas, dúvidas. Agora